Comunidade Paz e Bem, bom dia, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Axel Nanã, e como sempre tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Como eu prometi, nossa nova temporada, que a gente vai estar falando sobre saberes ancestrais para o desenvolvimento humano. É o nome dessa nova temporada. Eu vou contar para vocês sobre vários temas que eu tenho pesquisado nos últimos anos, mais especificamente sobre o Projeto Cabaça, né? E o Projeto Cabaça é onde eu tenho procurado colocar em prática muitas dessas pesquisas. E vou contar um pouquinho hoje para vocês o que é o Projeto Cabaça. O Projeto Cabaça, ele nasceu em 2020. Na verdade, pensei nele em 2019. É um projeto para pensar desenvolvimento econômico para comunidades tradicionais de terreiro. Ele acontece como um projeto de extensão na Unifesp e é para refletir sobre os diversos saberes ancestrais que não são reconhecidos pela sociedade em geral, né? Pela sociedade, pelo mundo não do terreiro, e às vezes até mesmo pelo próprio terreiro. A gente tem vários saberes e que a gente nem reflete sobre eles, a importância desses saberes, não só para o desenvolvimento econômico, mas para o desenvolvimento humano, como é a proposta de reflexão aqui nessa nova temporada. Eu já acompanhei muitos projetos, eu sou de 1971, então, né, acompanhei muitas mudanças políticas, econômicas, nas garantias de direitos no nosso país, mais especificamente a partir de São Paulo, que é a minha realidade. Muitos de vocês já sabem que meu ativismo, minha militância, ela começa nos anos 90 com o movimento hip hop. E por que é a importância essa contextualização para contar sobre o Projeto Cabaça? Porque eu acompanhei no pós-ditadura, né, todo o processo de redemocratização do país, todos os projetos, né, as políticas de garantia de direitos, toda essa construção das políticas de direitos no Brasil, e muitas direcionadas para as comunidades tradicionais de terreiro, mesmo antes de eu ser de terreiro, inclusive quando eu era bem novinha. E o que me levou a pensar no Projeto Cabaça é observar que todas as políticas, nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento para comunidades tradicionais e povos, né, tradicionais de terreiro. E só que quando a gente olha a realidade das comunidades, falando financeiramente, não muda. Não muda. Isso não é das comunidades tradicionais, comunidades lideradas principalmente por mulheres, comunidades lideradas por pessoas pretas. O desenvolvimento econômico não chega. Isso falando, e quando eu falo de desenvolvimento econômico, estou falando minimamente de ter um espaço confortável, seguro, né, sem goteira, que alimento nunca falta no terreiro, mas muitas vezes a gente, por falta de recurso, não consegue fazer todas as reformas, todas as obras de estrutura, de segurança e de conforto para quem mora no lugar e para todos aqueles que se cuidam, que são cuidados e acolhidos pelas comunidades de terreiro. E observando isso e refletindo sobre isso, também observo que isso tem a ver muito com a relação de prosperidade. Eu já fiz uma série sobre prosperidade aqui no Ed Nanã, e vocês já sabem, né, quem já acompanha, se não assistiu ainda, vai lá, acompanha a nossa série, né, assista a nossa série sobre prosperidade, orixá e prosperidade. Que a nossa relação com prosperidade para as comunidades tradicionais
e me atrevo a dizer, não apenas de matriz africana, mas das comunidades indígenas, né, os povos originários, não é a mesma relação de prosperidade que é pensado pelo capitalismo, porque não necessariamente está vinculado ao dinheiro. E mais, tem um comportamento muito ligado da ancestralidade da mulher preta, que é do cuidado, do acolhimento e cuidado. Toda comunidade que é liderada por uma mulher preta, não há dinheiro que chegue. E por que isso? Não há dinheiro que chegue porque é um espaço onde se acolhe, onde ninguém passa fome, ninguém vai parar embaixo da ponte, as pessoas são acolhidas, todos os problemas de todos da comunidade acabam passando por essa mulher e dela abraçar isso e resolver, buscar, né, soluções. O dinheiro que chega, uma mulher, ela quando tem um dinheiro, seja só ali na família, né, direta, ou seja, numa família estendida, antes dela comprar qualquer coisa para ela, ela vai ter certeza que não está faltando nada para ninguém, de remédio, alimento, sapato, né, calçado, roupa e por aí vai. Bom, e por conta de todas essas reflexões que eu propus o projeto Cabaça para a Unifesp, e ele tem sido desenvolvido desde 2020 como projeto de pesquisa no campus da Zona Leste da Unifesp, que fica ali na Jacupêssego. A proposta era, vamos pensar tecnologias de desenvolvimento econômico que seja específico para essa comunidade, porque não adianta vir pensar desenvolvimento econômico a partir do capital simplesmente. Não adianta apenas um aporte financeiro. Não necessariamente, é bom, sempre necessário, porque estamos todos numa sociedade capitalista, né? É o sistema em qual nós vivemos. Porém, para essas comunidades, o dinheiro só não é o suficiente. E o projeto Cabaça, ele é composto por lideranças de terreiro. Eu vou contar, né, as lideranças que estão desde o começo. Tem a mãe Marisa de Oiá, alguns momentos mais presente, outros momentos nem tanto, mas faz parte do projeto Cabaça, do Nascedouro, pai Marcelinho de Logunedé, mãe Shirley de Ossanha, mãe Nana de Emanjá e Cauê Tumbi. São as lideranças de terreiro presentes na construção desse projeto. E o que é muito interessante, a gente conseguiu construir dentro da universidade um projeto de pesquisa onde, de uma forma linear porque nós temos desde bolsistas de alunos da universidade como bolsistas. Nós já tivemos, no momento estamos sem bolsa, mas nos primeiros 4 anos foram sempre com bolsa, alunos da universidade, lideranças de terreiro, professores da universidade, e que a gente consegue produzir e construir de uma forma linear. O que eu quero dizer com isso? Sem um escalonamento hierárquico da produção do conhecimento. E eu acredito que esse é um grande diferencial na produção do projeto Cabaça. A gente passa a refletir sobre o consumo dentro do terreiro, o quanto que a mudança da estrutura urbanística da cidade impactou e tem impactado nos custos, nas finanças do terreiro. Antes, né, há 30, 40 anos atrás, a gente poderia ter as galinhas sendo criadas no quintal, as ervas, as plantas todas, né, todas as folhas sagradas, a gente teria acesso, os quintais eram maiores, os rios eram mais limpos, tínhamos acesso à mata, onde a gente conseguia buscar ir lá no determinado horário, colher as folhas necessárias para a medicina tradicional. E hoje nós não temos mais isso.
quando vai chegando prédio atrás de prédio, vários condomínios, desde os condomínios populares aos mais requintados, vem derrubando tudo, contaminando o rio, derrubando as matas, a gente começa a perder o acesso desde a água limpa a diversas folhas. E aí a gente passa a ser obrigado a comprar. Eu estou falando de uma realidade daqui da cidade de São Paulo. Muitas matas que nós temos ainda presentes em São Paulo estão tão degradadas. Por isso que a gente vai discutir aqui nessa temporada, a gente vai falar de racismo ambiental e emergência climática, porque isso impacta diretamente no desenvolvimento dos terreiros. E impacta no custo também, porque orixá não fica em casa suja. Orixá não fica em casa suja. O que isso quer dizer? As matas degradadas, a gente chega lá, tá cheio de garrafa, plástico, roupa, lixo, todo tipo de lixo que as pessoas deixam quando vão passear na beira de uma cachoeira. Com isso, orixá se afasta. E que sentido? E como a gente sabe disso? Quando a gente vê que as folhas sagradas somem. As folhas sagradas desaparecem. Sem contar também outras áreas, às vezes na estrada do mar e tal, que a gente poderia acessar, ainda tem a perseguição também do próprio estado, de polícia ambiental, ataque, né, das pessoas, principalmente os neopentecostais. A gente tem sofrido diversos ataques e isso acaba afetando as finanças do terreiro, os custos do cuidado de plantas que eu poderia ter acesso se houvesse o respeito com a natureza, o cuidado com a natureza. Sou obrigada a comprar, que vem de outras regiões. Isso impacta, e o projeto Cabaça passa a discutir sobre os custos da qualidade do dendê. A gente passa a observar diversas áreas de produção de insumos para o terreiro, inclusive que tem aumentado cada vez mais. Tem períodos que às vezes a gente nem sabe, aqui em São Paulo, que dendê é esse que chega pra gente e que faz parte do coração da cozinha do terreiro. Sem contar o custo elevado dos grãos, que utilizamos muito grãos. Tudo isso tem impactado. E a gente vem discutindo sobre isso e pensando alternativas. Lá pelo 3º ano, nós nos juntamos com as agricultoras da Zona Leste. Passaram a fazer parte do projeto as lideranças de terreiro, alunos da universidade, da Unifesp, e algumas agricultoras urbanas da região da Zona Leste, na maioria mulheres pretas. E aí a gente passa a ter um salto de reflexões e de questionamentos. Porque a gente entende que aí a gente aproxima o saber ancestral da sacralidade das folhas com o saber ancestral do manejo da terra, que nós de terreiro acabamos perdendo isso devido a essa estrutura, né? Estamos totalmente urbanizados na nossa maioria. E enquanto as agricultoras, independente do seu vínculo religioso, a maioria delas não são de terreiro, mas o comportamento delas, a cultura delas não é diferente de nenhuma mais velha de terreiro, que é uma questão cultural, além da relação com a terra, respeitando a sacralidade da terra. Essas mulheres, as pessoas que estão na agricultura urbana, elas vão para a agricultura urbana por conta... Alguns pesquisadores divulgam que vão por causa da fome, mas na verdade elas vão
por resgate de modo de vida. E isso para nós de terreiro é muito importante. Porque ser de terreiro impacta no nosso modo de vida. Impacta de como a gente se relaciona com o mundo. A partir de uma cultura ancestral. E é uma cultura ancestral que movimenta também essas agriculturas. E com elas a gente passa a refletir sobre soberania alimentar, sobre o que a gente está comendo dentro dos terreiros, a qualidade dos alimentos que a gente está servindo nos nossos barracões, refletindo sobre faz sentido gastarmos um dinheirão para rituais de saúde e no dia da festa servir fardos de Coca-Cola. E a gente passa a refletir sobre isso, sobre a qualidade do alimento, a origem dos bichos que nós recebemos, que ofertamos para orixá, que ofertamos para a ancestralidade. Porque diferente do que aqueles que querem nos demonizar, nós precisamos que os bichos sejam felizes, bem cuidados, limpos, bem tratados. O bicho não pode estar traumatizado, doente, sofrido, maltratado. Não é do nosso interesse. Até porque, primeiro que não é essa energia que a gente quer ofertar para a espiritualidade, e também não é a carne que a gente quer comer de um bicho sofrido, de um bicho que foi maltratado. Porque todos os rituais, muitos deles na verdade, é para curar as nossas feridas por todos os maus tratos que sofremos na sociedade. Então não faz sentido. E a gente passa a observar e questionar sobre isso e pensar alternativas sobre isso. E podem dizer, Adriana, o que isso tem a ver com desenvolvimento econômico? Tem a ver sim com desenvolvimento econômico quando eu observo que toda a escala de produção dos insumos que nós consumimos dentro do terreiro, a maior parte não está na mão de pessoas de terreiro, por exemplo. Pessoas de terreiro poderiam estar, o nosso dinheiro poderia estar circulando mais entre nós mesmos. Como falam do black money, por exemplo, ou do pink money. A gente pode pensar num axé money? É possível pensar sobre isso? Não é mais interessante eu comprar os bichos, por exemplo, de uma pessoa que é de axé, que é de terreiro, que sabe a importância daquele bicho e sabe do respeito necessário, cuidado com os animais? Não é importante a gente pensar, e aí quando a gente se aproxima da agricultura urbana, pensar da possibilidade tanto de ocupar espaços na cidade, que às vezes está ali como terreno baldio, produzindo lixo e doença na comunidade, poder se tornar uma horta de um terreiro, como pensarmos também na produção de quintais produtivos, inclusive de pensar formas de estimular mais os terreiros a se envolver e se apropriar de políticas como as políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário relacionadas à agricultura urbana e a quintais produtivos, que sequer, na nossa maioria, participamos das discussões, ou sabemos que existe. E o projeto Cabaça, ele passa a questionar e discutir sobre tudo isso. Chegando a 2024, quando a gente chega na horta. O campus da Zona Leste da Unifesp tem um pedaço da Mata Atlântica ali. Então a gente passa a trabalhar ali, a produzir uma horta culturalmente pensada, da cultura de terreiro, sobre as folhas sagradas,
de pensar em plantar o cará, um inhame e quiabo, as nossas folhas sagradas, as folhas da costa, por exemplo. E futuramente a gente pensa, futuramente não, né? A partir desse ano a gente começa a discutir sobre beneficiamentos a partir da horta. E por que o Cabaça vem discutindo sobre tudo isso? Porque todo terreiro tem pessoas, não só nos terreiros, né? Quando as pessoas chegam no terreiro, quando chega em qualquer comunidade religiosa, ninguém chega bem. Elas chegam ou por doença física, mental, ou por desemprego há muito tempo, chegam pela fome e diversos outros problemas. E quando a gente passou já pelos rituais de cura, a gente está mais fortalecido, qual o caminho que a gente vai pensar de prosperidade? Porque a gente precisa trabalhar. E normalmente quando se pensa, é uma das críticas que eu tenho, eu particularmente, que quando se pensa em desenvolvimento econômico, mesmo que para as comunidades tradicionais de terreiro, por estarmos em espaço urbanizado, muitas vezes se pensa a partir de aspectos telemáticos, ou vamos montar uma cozinha ali para aquele pessoal, para eles venderem acarajé, como se a gente só fizesse acarajé para sobreviver. Ou vamos comprar umas máquinas de costura, como se a gente só costurasse para o barracão. E não, nós temos tecnologias fantásticas dentro do terreiro, das artes, da moda. Então não é simplesmente de corte e costura, mas na moda mesmo, do impacto cultural na moda, na cultura da moda. Nós produzimos alimentos também, mas muitos outros saberes dentro do terreiro e que muitas vezes não é visto como uma possibilidade de desenvolvimento econômico, isso pensando no cuidado não apenas com o terreiro, desenvolvimento econômico para o terreiro como um todo, de renda, de dinheiro, geração de renda, mas pensar também às vezes para os filhos do terreiro que estão desempregados. Só que nem todo mundo tem condição de ser um teleescravo dentro de um call center, gente. Adoecer. Nem todo mundo nasceu para ficar no computador. E pensar no espaço curativo da terra, por exemplo. E o projeto Cabaça vem refletindo e testando tecnologias dentro disso. Que é tudo isso que eu vou contar para vocês nessa temporada. Vamos falar sobre segurança e soberania alimentar, vamos falar sobre economia de terreiro, vamos falar sobre as políticas nacionais, seja para a agricultura urbana, seja para desenvolvimento das comunidades tradicionais. Vamos trazer diversos entrevistados que eu espero que vocês gostem. Bom, é isso. Assim será o nosso 2025, nosso espaço de reflexão aqui no Ednanã. Então vamos usar esse ano para pensar as diversas tecnologias presentes no terreiro que são fundamentais para o desenvolvimento humano. Um beijo grande e até mais. Volto aqui para agradecer a todos, todas e todes do Instituto Amonanã, essa família maravilhosa que tem me ajudado para produzir esse material, esse conteúdo aqui para vocês. Quero também muito pedir o apoio de vocês. Gente, 2025, bora dar uma força pro Ednanã, pro Instituto Amonanã, porque a ajuda de vocês vai favorecer para que a gente possa fazer essa produção, que possa comprar equipamentos. Então, se você puder ajudar com R$10, R$15, R$20 por mês, vou super agradecer e vai super apoiar o nosso trabalho. Um beijo grande. Esqueci, o Apoia-se. Chama lá no apoia.c/Instituto Amonanã, tá certo? Então, um beijo grande
e dá uma força aí pra gente.